terceiro aspecto do aprendizado, de uso de uma ferramenta nova, uma ferramenta gráfica nova, chamada de mapas mentais, tem a ver com um dos princípios mais importantes da programação neurolinguística: a modelagem. Existe uma história clássica contada sobre a modelagem que ilustra muito bem a postura do aprendizado. Diz que havia um terapeuta muito famoso, muito hábil, que tinha o seu consultório entupido de clientes. Como ele era muito bom, ele fazia atendimentos muito eficazes e as pessoas recebiam alta muito rapidamente. Então, volta e meia, ele tinha um horário vago na agenda que ele substituía por um novo cliente, depois de recebê-lo numa entrevista de pré-avaliação, onde eles estabeleciam os acordos, se era ou não interessante trabalharem juntos. Pois bem, numa semana qualquer, um belo dia, ele tinha 2 vagas na agenda. E para isso ele recebeu 2 novos clientes. Ele já era muito experimentado, então aquilo era muito corriqueiro para ele. Mas naquela semana algo diferente aconteceu. Porque quando veio o primeiro cliente e ele começou a atendê-lo, esse cliente falava sobre uma série de sucessos. A sessão inteira, praticamente, ele falou o quão feliz ele era, o quão estruturada era a família dele, o quão independentes eram os filhos, o quão bem-sucedido ele era profissionalmente e financeiramente. E durante todos aqueles 50 minutos da sessão, em que o cliente falava sobre todas as suas conquistas, o terapeuta se perguntava: mas o que esse cara está fazendo aqui? A vida dele é melhor que a minha? Lá no final da sessão, antes de mandá-lo embora, porque o tempo estava chegando ao fim, por fim o terapeuta não aguentou de curiosidade e disse: mas o que eu poderia fazer pelo senhor? Esse sujeito então contou que ele tinha um problema muito sério e ele precisava de ajuda para isso. De fato, embora ele fosse muito bem sucedido na carreira dele, ele se tornara empresário depois de uma longa carreira numa companhia de aviação. Ele começou como piloto, virou comandante, ele se tornou sócio da empresa, eles compraram mais aviões e ele, como o aviador, o comandante mais experimentado, durante toda a vida tinha passado o conhecimento dele para cada um, para cada funcionário, para cada colaborador que trabalhara com ele. Agora, eles estavam fazendo uma nova expansão da empresa, uma aquisição. E ele tinha todo um corpo de novos aviadores, novos comissários, novos comandantes, que deveriam ser educados na cultura daquela empresa. Cabia a ele, o mais experimentado, passar esse conhecimento. Mas ele nunca. Para não falar nunca, ele já tinha tentado algumas vezes, mas nunca tinha dado certo. Ele nunca tinha conseguido falar algo para mais de 4 ou 5 pessoas. Ele tinha uma verdadeira fobia de falar em público, conhecida de alguns. Mas o terapeuta perguntava: esse homem possui e conhece a excelência. Como eu posso utilizar isso a meu favor? Encerrou-se aquela consulta, eles acordaram de continuar, fizeram um contrato de continuar o trabalho. Mais adiante, na mesma semana, ele recebeu um segundo cliente novo. E por incrível que possa parecer, foi uma sessão muito curiosa, muito parecida com a anterior. Aquele homem também era muito bem sucedido, reconhecido internacionalmente pelas suas competências. Ele era ótimo no que fazia, muito feliz com a família, apaixonado pela esposa depois de mais de 20 anos de casamento, filhos terminando a faculdade, tudo maravilhoso, casa no campo, tudo perfeito. A vida desse sujeito muito melhor do que o próprio terapeuta. Pois bem, lá pelo final da sessão, quando o terapeuta começou a olhar para o relógio,
o cidadão se deu conta de que não tinha falado o que devia. Então ele disse, puxa, eu ia me esquecendo. Eu vim aqui por uma razão muito importante, eu preciso de sua ajuda. Na verdade, eu me desenvolvi muito na minha carreira. E agora, cada vez mais, eu recebo convites de várias partes do mundo para poder fazer o meu trabalho. Ele era um professor muito renomado, um excelente educador, um ótimo palestrante. Mas a única vez que ele entrara no avião, ele fez o avião parar na pista para ele descer antes da decolagem. Ele ficava horrorizado de estar fechado dentro de um avião. A fobia de voar. Mas isso não obstruía, não ofuscava aquele terapeuta que pensava insistentemente: a vida desse homem é ótima, ele é excelente no que faz. Como eu posso utilizar isso a meu favor? Os mapas mentais nasceram de uma pergunta dessa natureza. As formas gráficas de representação da informação são conhecidas de séculos. Se vocês olharem para os manuscritos de Leonardo da Vinci, de outros grandes pensadores da humanidade, todos eles utilizavam algo mais além das palavras. E um inglês, sistematizando algumas dessas abordagens, um inglês chamado Tony Buzan, criou esse modelo chamado de mapeamento mental. Tudo nasceu de uma observação de um universitário. Ele estava na faculdade e ele notava que alguns dos alunos mais brilhantes não eram os que mais estudavam, não passavam as noites acordados, praticavam esportes, frequentavam festas e ainda assim eram alguns dos alunos de melhor desempenho. E alguns dos alunos que mais estudavam, que mais sofriam e mais se esforçavam, não eram os melhores. Então ele começou a se perguntar, mas se estudar não garante sucesso, qual é a diferença que faz a diferença? A partir dessa pergunta, ele começou a formular essa pergunta para os professores dele. E ninguém sabia responder. Ele foi para as bibliotecas procurar algo sobre aprendizagem, sobre estratégias, sobre técnicas de melhora de desempenho. E nada do que ele encontrou era satisfatório. Então ele assumiu essa responsabilidade e resolveu empreender essa pesquisa. E ele começou a observar como esses alunos bem-sucedidos faziam, como eles estudavam. Ele tomou o cuidado também de estudar o caminho das pedras, ou melhor, a forma de fazer daqueles alunos que estudavam muito e não eram bem-sucedidos. Por fim, ele chegou à compilação de alguns procedimentos. Essa técnica evoluiu durante 20 anos até chegar onde está no presente. O mapeamento mental é uma técnica muito simples de gestão da informação, de gestão do conhecimento. É uma técnica gráfica que utiliza recursos que absorvem a atenção, as funções do hemisfério cerebral direito. Todos nós sabemos o que é escrever um novo texto e ter que alterar algo, exceto com o advento do computador, onde nós podemos editar o texto. Muitas vezes nós temos que fazer garranchos na folha do papel para incluir uma informação num determinado ponto. O mapa mental oferece muito mais liberdade. Ele está baseado num princípio muito simples. 80% da informação contida num texto qualquer está em apenas 20% das palavras. 80% das palavras de um texto qualquer tem apenas 20% da informação.
Então o mapa mental trabalha com palavras importantes do texto, trabalha com uma disposição gráfica, com muitas cores e desenhos que sirvam como focalizadores de atenção do hemisfério cerebral direito. É uma técnica que, mais do que isso, quando utilizada regularmente, desenvolve a inteligência. Um pesquisador dissidente de Tony Buzan, chamado Michael Bell, começou a notar que as pessoas que se utilizavam dos mapas mentais, dos desenhinhos, das ilustrações, das cores, começavam a enriquecer as estratégias de pensamento. E daí ele criou uma escola dissidente que utiliza os mapas mentais para o desenvolvimento da inteligência. Porque ele nos exige uma percepção maior da organização, da hierarquização de informações, que nos permite memorizar mais facilmente e programar o processo criativo, estimular o processo criativo, que nos dá de presente a habilidade de sintetizar informações. Quantos de nós não conhecemos pessoas que, quando tem um texto de 3 páginas para resumir, eles resumem em 5? Ou aquelas pessoas que, para resumir algo, precisam copiar frases inteiras. O uso dos mapas mentais desenvolve não só o hemisfério cerebral direito, as funções do hemisfério cerebral direito, mas, na perspectiva do Howard Gardner, que alguém já apresentou aqui, desenvolve algumas das mais importantes inteligências cognitivas,